Pessoal, dando continuidade aqui às nossas videoaulas do Framework Doctrine. Bom, na última videoaula a gente criou o formulário HTML, né? E fez algumas inserções de dados, né, no nosso banco de dados aqui. Viu que o formulário estava funcionando, né? Aqui pelo banco de dados dá pra ver que está funcionando belezinha. Bom, agora que a gente já fez a inserção, a gente vai ver como fazer, né, a recuperação dos dados e colocar uma tabela HTML, né, aqui embaixo, né, printando-os como se fosse um relatório dos casos que eu já tenho salvos no banco. Então vocês vão ver como que é simples também fazer isso utilizando o Framework Doctrine, né, que a gente não vai utilizar basicamente não, a gente vai utilizar nada de SQL para poder buscar essas informações. Então public function pesquisa carros. O mesmo esquema, vou utilizar um try catch aqui, né, para exceção de erros. E aqui dentro do try, vou criar uma variável aqui, ó, um result set, que é igual, e já executo alguns método getTable, informa a tabela que eu quero pegar, que é a tabela carro, né, a tabela do meu banco de dados. E eu quero buscar tudo, então eu dou um find all. Então ele vai buscar todos os registros, né, find all procure tudo na tabela de carro. E esse método me retorna um array. Esse array vai cair dentro dessa variável rs. Por fim eu faço apenas o retorno dela. Então return rs. Então basicamente ele faz um select no banco automaticamente. Pega todas as informações que esse select retornar, transforma num array PHP, joga dentro da variável rs e esse método, por fim, retorna essa variável para poder se trabalhar com esses registros, né? Então, bem simples, nada de SQL, né? Só mandei ele buscar tudo na tabela de carros, certo? Então, voltando aqui no nosso index, depois do nosso formulário aqui, a gente vai fazer um laço para poder percorrer todo esse array aí, né, e printar esses dados na tela, né, dentro de uma tabela HTML. Então eu vou colocar aqui ó, que o rs vai ser igual ao objeto carro que eu já tenho criado. Então eu executo o método pesquisa carros, né, e aquele array que ele me retorna vai cair dentro da variável rs. Então vamos criar a tabela HTML aqui que ele vai preencher os dados. Vou colocar uma borda nela. Então antes de mais nada vamos colocar os títulos da tabela, né? Então vai ser assim, ó, o código do carro, o nome,
e a marca, certo? Então aqui o cabeçalho da minha tabela já está pronto. Agora eu tenho que fazer as linhas dessa tabela, né? Todos os registros onde eles deverão ser inseridos aqui. A gente vai fazer isso aqui. Vou colocar um for each aqui para poder percorrer todos os registros desse array. Então aqui, ó, para cada valor desse array, ele cai aqui dentro da condição, né, e insere uma linha nessa tabela. Então, na primeira coluna ele coloca o código, na segunda coluna ele vai colocar o nome, na terceira coluna ele vai colocar a marca. Certo? Então, crio a tabela, crio o cabeçalho dessa tabela com o código, nome e a marca. Depois eu faço um for each para quê? Para ele percorrer todo o array e para cada posição que existe no array ele colocar o ID, o nome e a marca daquela posição, né, até inserir todos os registros. Por fim, ele finaliza o array, né, fecha a tabela, fecha a tag table e pronto. Então assim ele vai listar todos os dados para mim lá na tela. Então vamos aqui no nosso documento HTML, né, no navegador, e vamos executar essa página de novo. Então aqui, ó, ele colocou uma tabela HTML com todos os registros. Então vamos inserir um novo registro aqui, só para verificar. Então aqui, ó, vou inserir o carro Polo da marca VW, né, de Volkswagen. Vou salvar. Aqui é o dado salvo com sucesso e o Polo já apareceu aqui embaixo. Certo? Vamos adicionar um novo aqui, ó, Focus da Ford. Vamos salvar. Ele vai aparecer aqui também, certo? Então muito simples trabalhar, né, tanto com inserção, né, edição e exclusão, como também com a recuperação de informações. Então aqui, ó, não utilizei SQL nenhum, né, só executei aqui, ó, o método nativo do Doctrine. Ele já me retorna um array com todos os registros. Depois eu só falei para ele percorrer esse array e colocar todas essas informações para mim, né, numa tabela HTML. Vocês viram aí o tanto que é simples trabalhar com esse framework e o tanto que o desenvolvimento se torna mais ágil, né? Sem falar na parte de segurança. Então, até a próxima videoaula.